está efetivamente acontecendo ali. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vamos reparar aqui o seguinte. Imagine que eu tenho aqui o meu servidor web, né, o nosso Apache. Ele vai acessar o PHP e o PHP ele vai acessar o MySQL, o MariaDB, qualquer que seja o banco que a gente está utilizando. Nesse caso, todo esse processo aqui, eu vou ter um consumo de CPU relativamente elevado. Então, quando a gente coloca um plugin de cache, eu venho aqui no PHP e eu retiro a necessidade de acesso ao banco com tanta frequência. E aqui eu já guardo aquela informação processada. Então eu não preciso ficar processando isso toda vez. Eu já tenho aquela informação em cache e, consequentemente, isso vai ser muito mais rápido. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo vai entender. Quando a gente tem um jogo, por exemplo, que tem muito recurso gráfico e aquilo é renderizado em tempo real, né, a gente tem um certo problema de desempenho. Por isso que as placas de vídeo, em geral, elas têm que ter um processamento muito elevado, né, para dar conta daquilo. Ao passo que, se eu tenho não o jogo em si, mas um vídeo que já foi pré-processado, por mais que talvez eu tenha gasto um tempo para fazer aquele processamento inicial, depois é só dar play. Então, depois, o vídeo já estando processado é muito mais rápido. Então, aqui é mais ou menos a mesma ideia. Se eu faço cache, isso já vai me ajudar bastante. Eu já instalei um plugin de cache. Esse WP Super Cache é um dos plugins de cache mais utilizados por WordPress. Eu vou ativá-lo e aí eu preciso, lá na configuração dele, ativá-lo. Ó, estou fazendo a configuração padrão. Só ativei o plugin e mandei ele rodar. Vamos ver o que vai acontecer? O mesmo teste, pessoal. Vou executar aqui o mesmo comando. Lembra que a gente estava aqui, ó, 4 transações por segundo de média. Olha o que vai acontecer. De início, provavelmente, eu vou ter ainda um tempo de carga desse cache, então eu vou cancelar e vou rodar novamente, tá? Só para a gente poder esquentar o cache, como a gente fala. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês vão ver que o tempo de resposta já está muito menor. Aqui eu já não tenho um acesso tão grande ao banco, eu tenho acesso só do Apache, processando as requisições que foram enviadas. Eu vou cancelar o nosso teste, mas só para a gente ter uma ideia, olha só, a gente saiu ali de 4,79 transações para 300 transações por segundo. Ou seja, de 5 para 300, nós estamos falando aqui de 60 vezes mais rápido, isso sem qualquer tipo de alteração em código ou coisas do tipo. Basicamente, a gente está utilizando aqui um plugin de cache, que é o plugin padrão do WordPress. Vou aproveitar isso. Então aqui, ó, quando eu ativo esse modo proxy aqui, basicamente o que eu estou fazendo é falando o seguinte no meu DNS. Em vez de você apresentar o IP do meu site e fazer uma requisição direta ali para aquele servidor, você vai mandar isso para os servidores da Cloudflare e a Cloudflare vai mandar a requisição para mim. Para o meu usuário, é como se o site estivesse hospedado lá na Cloudflare. E o que ele vai ganhar com isso? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um usuário em qualquer lugar do planeta, ele vai acessar a minha CDN, a minha Cloudflare. Beleza. Só que, na prática, quando eu acesso uma CDN, eu tenho cópia. Opa, ficou horrível isso aqui. Deixa eu desenhar direito aqui. Eu tenho cópias dela em vários lugares. Então, ela cria para mim várias versões, e isso aqui vai ficar sempre sendo atualizado. E o meu servidor, especificamente, lá do meu site,
ele está em algum lugar que aí sim a CDN vai acessar. Então, para o usuário, ele acessa a cópia do site que está mais próxima dele e essa CDN pega tudo que for estático, já manda direto porque ela vai ter uma cópia, e o que for dinâmico, o site que o servidor manda para a CDN e a CDN manda para o usuário. Então, com isso, eu reduzo